Só do nome do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, amados, para começar, em nome de Jesus? Pai Celestial, diante do Senhor, nos encontramos nessa noite, em oração a Ti, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e reconhecendo que só Deus é o Senhor, e além de Ti não houve, nem tampouco haverá Deus semelhante ao Senhor. Um Deus que trabalha a favor daqueles que em Ti confia, e a nossa confiança se encontra plenamente no Senhor, o Deus da nossa salvação. Por isso, Pai, nos orienta conforme o Teu Espírito, porque o Teu Espírito nos guia a toda a verdade. Pai, remova de nós, ó Deus, toda suposição, ó Deus, toda aplicação pessoal, interpretação pessoal, Senhor, mas que possamos, ó Deus, ser guiados conforme a Sua palavra assim é. Pai, no nome de Jesus, tire de nós toda distração, toda falta de atenção, que possamos aplicar toda a nossa concentração, energia e desejo, ó Deus, de aprender a Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Cerca esse lugar de perto, Senhor. Envia Teus anjos nesse ambiente, Pai querido, para que Ele possa guardar os Teus aqui. Ó Deus, porque somos sabedores de que há sim uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestade de demônio. Por isso, Deus, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus todo o principado e toda a potestade das trevas nesse lugar, Senhor. Glorifica o Teu nome, apacenta o nosso coração, guia nossas almas, Senhor. Em Ti confiamos e Te adoramos pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se sentar, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler todo o capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Amados, antes de nós entrarmos aqui, ninguém me questionou ou indagou, mas talvez alguém tenha ficado com um ponto de interrogação quando eu fiz uma expressão na mensagem que eu preguei domingo, e talvez alguns ficaram sem entender, mas não me questionaram. Por isso aqui, amados, eu sempre falo e falo isso de coração e com muita humildade. Se porventura, amado, eu ensinar, pregar, falar qualquer expressão que ofenda ou que causa confusão na mente de vocês, não deixe de me falar, amado, por favor. Eu pensando isso, eu não sei se entenderam ou não. Eu utilizei essa expressão assim: oxalá que o Espírito Santo convença alguém nessa noite. E talvez alguém atribua essa palavra oxalá a divindades espirituais de matriz africana. E não é. E digo por quê. As Bíblias antigas, principalmente a Bíblia de Jerusalém, a João Ferreira de Almeida, se eu não me engano, de 1918, se eu não me engano, elas vinham com essa expressão, que era traduzida do grego, principalmente no Novo Testamento, né? A palavra tomara, ou suporta-me, quem dera, era traduzido por oxalá, significava quem dera, suporte. Por isso eu até trouxe essa Bíblia aqui. Essa palavra oxalá, ela se encontra na Bíblia cerca de 21 ou 22 vezes, que significa isso: quem dera, tomara. E foi isso que eu quis expressar. Tomara que o Espírito Santo convença alguém, faça alguém entender. Aqui, ó. Eu já tinha escutado essa expressão como quem me dera. Quem me dera, né? Isso. Aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Oxalá pudéssemos suportar por um pouco de minha loucura. Aí você vê em Jeremias, se eu não me engano, Jeremias capítulo 9, enfim, cerca de 21 ou 22 vezes, se eu não me engano, aparece essa expressão. Então eu queria deixar isso muito claro, porque de repente alguém ouviu e de repente fica naquela: por que o pastor falou isso e tal? Ou nunca ouviu. Então, eu tenho um fundamento para argumentar o que eu argumentei, tá bom, amados? E os irmãos que acompanham também, eu queria expressar isso. Amém? Amém. Mas sempre que
Pastor, olha só, o senhor falou isso, aquilo, tenho liberdade, amém, amado? Então, isso é muito importante, a gente ter esse nível de sinceridade e transparência como irmãos em Cristo. Diz assim a palavra do Eterno, palavras do Senhor. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, e não as messas, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto tempo, amados? 42 meses. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens, versículo 9, e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Tem alguma versão que no lugar da palavra corpo está cadáver? Tem alguma versão aí? Corpos mortos no plural aqui. Corpos mortos? No versículo 9. Na minha está no singular. Na minha está no singular. Tá aqui, ó. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. 10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Isso aqui é muito interessante, os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E é passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Aleluia. Um texto um tanto quanto complexo para alguns, como muito enigmático, né? Alguns textos do Apocalipse, e um texto que diverge em muito em suas interpretações. Mas o cuidado, amado, que nós devemos ter em tratar a Escritura Sagrada, até porque o livro do Apocalipse diz que se alguém tirar ou acrescentar algo no livro, as pragas deste livro virá sobre o tal que acrescenta ou tira. Então nós devemos tratar não só o livro do Apocalipse, mas a palavra do Senhor com muito respeito e temor. Com muito respeito e temor. E onde a Bíblia não fala, a gente deve fazer o quê? Se calar. O apóstolo Paulo nos ensinou para nós não irmos além do que está escrito. Então nós devemos sim tratar as Escrituras Sagradas
com muita seriedade, com muito temor, sabedores de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós até não sabemos, devemos ter a humildade suficiente. Não sei, não entendi. Quem sabe um dia Deus me faça entender. Então, aquilo que eu não souber, eu vou falar. No momento eu não sei. Vou orar, vou estudar e assim que eu obter, assim eu compartilho com os irmãos. O apóstolo Pedro disse assim em 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ponto de partida que eu quero compartilhar com os irmãos é: a Escritura Sagrada, a profecia, ela não é de particular interpretação. Temos que ter essa plena consciência. Não deve ser o que nós achamos. E como vamos fundamentar a doutrina? Como que vamos fundamentar a compreensão? A Bíblia explicando a própria Bíblia. E se ela se silenciar por algum motivo, a gente também não deve ir além daquilo que a Bíblia ofereceu como silêncio. Então a Bíblia não é de particular interpretação, tá bom, amados? Mas nós sabemos que há algumas interpretações acerca desse texto aqui. Por exemplo, eu coloquei algumas indagações aqui. Quem são essas testemunhas? Uns acreditam que é Elias e Moisés, de maneira literal, e isso é muito preocupante. Por quê? O que aconteceu com Moisés, amado? O que aconteceu com Moisés? Morreu ou não, amado? A Bíblia diz que morreu, mas como não acharam o corpo dele, fica... Sim. Não, a Bíblia diz que ele morreu. E o corpo foi sepultado. Foi sepultado. Está lá em Deuteronômio 34. Se a gente quiser, a gente pode ler. Vamos lá. E lá em Judas diz que o diabo, ele contendeu com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Se fala do corpo, significa que é um cadáver. Morreu. E a Bíblia diz mais ainda, que Moisés morreu sem enfermidade alguma, com vitalidade. Ele morreu. Então assim, se ele morreu, como que ele retorna? Porque para ele retornar tem que ter a ressurreição dos mortos. Amém ou não? Tem que ter. Alguém lê aí para mim, por favor. 34:5. Acredito que sim. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo. Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém. Eu acho que em Josué capítulo 1, o próprio Deus fala acerca da morte de Moisés. Josué, abre aí, por favor. Enquanto vocês vão abrindo Josué, eu vou ler aqui Judas. Carta de Judas. Judas 1,9 fala assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Mais uma confirmação que de fato Moisés, ele morreu.
Deixa eu ver se é em Josué capítulo 1. Vocês abriram aí? Está escrito o quê? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Quem que disse aí? Moisés, quem que disse? É. O Senhor. O Senhor, Josué. E o que ele falou? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, amém. Então, se torna muito complexo afirmar que de maneira literal é Moisés, se a Bíblia afirma que Moisés assim morreu. Ok? Através das características que a gente leu no capítulo 11. Há aqueles também que acreditam que seja também Elias e Enoque. Por quê? Porque tanto Elias como Enoque não provaram da morte. Esses sim, a Bíblia diz que eles foram arrebatados, transladados, ou como a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. A Bíblia fala de Elias, que Elias foi levado numa carruagem no redemoinho. E não provaram da morte, uma característica evidente do arrebatamento da igreja, o harpazo, tirado com força. Então, é até muito, como é que eu poderia me expressar? Pueril a argumentação de dizer que em Apocalipse capítulo 11, ali fala-se de Enoque, onde não tem nenhuma característica de Enoque. Não dá. Mas tem pessoas que atribuem essas características a Elias e a Enoque. E há aqueles que interpretam ser um símbolo da igreja no tempo do fim, na última semana de Daniel. Vocês já ouviram essas 3 argumentações já? Acerca desse capítulo 11 de Apocalipse? Quem já ouviu essas 3 interpretações? Só o Marcelo? Só o Marcelo? Já ouviu, Fernando? Amém. Então, é bom que vocês também não estão ouvindo muita gente. É complicado, principalmente nesses contextos escatológicos. Mas é bom. Mas vocês leram esse texto em casa? Vocês leram? Quem teve tempo de ler? Marcelo teve, Bia teve? Eu já tinha lido, mas não estava agora. É. Amém, amém. Então vamos lá. Independente de qualquer circunstância, Elias está em qualquer das umas interpretações. Elias, a característica de Elias está em ambas as interpretações. Agora, será que o próprio Elias também virá de maneira literal? Será? Será, mano? Ou é algo simbólico? Eu estava comentando outro dia, que quando eu li esse texto, desde quando eu li a primeira vez, Sim. a minha interpretação era que era Elias e Moisés, literalmente, pelos feitos que eles fizeram ali. Sim. Só que aí depois surgiu uma dúvida, porque tem uma passagem que o Senhor está com os apóstolos, né? E os apóstolos perguntaram para o Senhor que antes da vinda do Messias, né? Eles estavam perguntando para o Senhor que se antes da vinda do Messias não era necessário que Elias viesse. Sim. Aí o Senhor falou assim, é necessário, ele veio. Sim. Mas não veio literal, foi João Batista que caminhava no mesmo espírito de Elias. Uhum. Aí me gerou essa dúvida, se realmente são eles literais ou se vai ser alguém que tenha o mesmo espírito que foi usado sobre Elias e Moisés. Então vamos a partir dos profetas para os evangelhos. Porque em ambas interpretações, Elias está. Agora, vamos pensar, a gente tem que pensar, mano. A gente leu o Apocalipse, vamos pensar. Característica de Elias e de Moisés. Que período esses homens viveram, existiram? O que acontecia no cenário? Vamos lá, Elias. Qual o cenário? Cenário de crise de fé. O povo estava em crise de fé. O povo se apostatou da fé. Tanto que Elias, ele acha que só ele ficou, só eu fiquei. E Deus fala, não, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal, Elias. Não é só você. Mas Elias aparece nesse cenário de apostasia de fé. Tanto que ele desafia os profetas de Baal e ele vence, ele faz um desafio. E ali naquele desafio o povo fala, não, só o Senhor é Deus. E o povo retorna
retorna a fé, novamente. Então, Elias está nesse contexto, amado, de crise política, de crise religiosa, de as pessoas se apostatando da fé. E Elias foi um homem ousado a ponto de Jezabel querer matar Elias, amado. Elias estava correndo risco de morte, de vida. Malaquias, se você for rápido, vai lá junto comigo. Se não, você vai anotando as referências. Depois você vai ler na sua casa, você vai estudar, você vai se aprofundar. Malaquias capítulo 4, eu ia pegar aqui o versículo 4, mas vamos do versículo 1. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes desse grande dia, ou seja, o dia da indignação, em que os soberbos serão queimados no forno, e os que cometem impiedade serão como palha. Antes disso, virá o profeta Elias. É isso que ele está falando. E o que Elias vai fazer? Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Elias tem uma função. Elias tem um propósito. Qual? Converter. Elias converte alguém? Não. Quem que converte alguém? Ou quem que convence alguém? É o Espírito Santo. Então Elias vem, baixa o poder do Espírito Santo, pregando com veemência para converter o coração daqueles que jazem no pecado ou se apostataram. Elias vem para isso. Antes que o Senhor fira a terra com maldição, ou seja, com o seu juízo. Elias vem para isso, para confrontar. Ele confrontava Acabe e Jezabel. Ele está profetizando lá na frente. Aí vai entrar aonde o irmão Marcelo mencionou, no texto que ele leu. Se eu não me engano, você leu o quê? Mateus ou Lucas? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, quando narra o anjo se apresentando a Zacarias, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ele fala coisas interessantes. É só você virar algumas folhas aí. Você vai parar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque serás grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E olha o 16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude. Virtude aqui é poder. No espírito e virtude de quem? De Elias. Para quê? Tem um propósito. Para converter o coração, a profecia de Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, Elias, João Batista, eles vieram antes do Senhor para preparar o povo, para converter o povo. O povo estava em trevas, em pecado, afundado. Agora, diz que ele veio no espírito de Elias. Mas era Elias? Era quem? Era João Batista. Então, João Batista, ele vem no mesmo espírito de Elias.
poderoso em Deus, realizando grandes obras. Mas esse texto aqui, amado, e talvez esse texto aqui também traz muita complexidade para alguns irmãos, que é o Monte da Transfiguração. Eu vou perguntar, por exemplo, ó, vocês acreditam que no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias ali vieram de forma real? Quem acredita que eles apareceram ali diante de Pedro, Tiago e João de forma real? Sejam honestos, amados, sinceros. Você acredita que foi real? Quem mais acredita? Ou foi uma visão? Foi uma visão ou foi algo real, literal? Moisés e Elias estavam ali. Oi? Sobrenatural. Sobrenatural, algo transcendente, né? Quem mais acredita que foi essa visão metafísica? Lembra que eu falei numa oportunidade passada? Os evangelhos, eles apresentam perspectiva de uma mesma cena. É alguém que vê um acidente de carro, tá aqui, tá eu, Renata e Marcelo. Um carro bateu, até falei isso aqui, Marcelo, na oração terça-feira, citando esse exemplo. Um carro bateu, tá eu, Renata e Marcelo. Tá eu, Renata e Marcelo. O carro bateu. Eu estou nessa perspectiva aqui, o Marcelo está naquela dali, a Renata está naquela dali. O Marcelo vai ver detalhes que eu não vou ver. Eu vou ver detalhes do acidente que o Marcelo não vai ver. A Renata vai ver detalhes que eu não vi, nem Marcelo viu, mas ela viu. Mas ambos estão falando do quê? Do mesmo acidente. Meu filho hoje estava assistindo um filme, e um cara passando o aspirador na sala. Aí eu falei assim, o aspirador da Electrolux. Aí eu só vi a luz. Porque tava falando uma luz. Electrolux, ele só viu? Não, ele só viu a luz do aspirador acesa. Ele nem viu o... Ele nem viu o que estava escrito. Aí. Só que era um aspirador de pó, com a luzinha assim que clareava o chão e embaixo escrito Electrolux. Sim, da Electrolux. E eu só vi a luz, ele prestou atenção na luzinha e eu na letra. E os dois viram o mesmo aspirador. E os dois viram o mesmo aspirador. Por que eu estou falando isso? E lembre sempre, amado, quando o texto é complexo, é bom ler o texto, o seu contexto anterior e posterior. O Monte da Transfiguração não começa no capítulo 17, ele começa no capítulo 16. E no capítulo 16, Jesus está falando do que aconteceria com ele. E ele vai falar que convinha que o Cristo seja humilhado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E ele vai continuar, e entra no Monte da Transfiguração. E ali ele se transfigura diante dele. Já vou dizer de antemão, eu vou fazer um vídeo só sobre esse Monte da Transfiguração. Ali não foi literal Moisés e Elias. Ali foi uma visão, literalmente visão. E eu vou provar biblicamente que foi. Ali foi uma visão, eles tiveram uma experiência metafísica, uma visão. Tanto que em Lucas diz que eles estavam sobrecarregados de sono. Mas eles têm uma visão de Moisés e Elias. Tanto que na visão, Moisés e Elias não falam com eles. Não fala com eles. Mas não quero me ater nisso agora. Vamos lá, Mateus 17, 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém, está aqui. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram. Olha só, amado, aqui, ó. Vamos trazer de novo, ó. Nós lemos que Moisés morreu, não morreu? Sim. E como é que poderia ser Moisés real, amado? Não pode, não tem como. Então foi uma visão, uma experiência. E Jesus disse: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles. Também padeceu o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de quem? João Batista. Então ele disse que Elias já veio. Em nenhum lugar da Escritura diz que Elias virá novamente. Em nenhum lugar da Escritura. Você pode virar a Escritura do lado avesso. Você não vai achar que Elias virá novamente. Ele já veio. Ele já veio. Então,
Isso já faz nós entendermos que o texto de Apocalipse capítulo 11 não apresenta uma forma literal nem de Moisés, nem de Elias. Já começa por aí. Ok? Há 4 formas de interpretar o Apocalipse, são 4. Eu não vou me ater a elas, mas só para que os irmãos possam entender. Depois você pode pesquisar. Eu não vou me ater a isso. A forma preterista, historicista, idealista, futurista. Ok? Depois eu posso trazer algo sobre isso. Mas tem essas 4 características. Vamos entrar diretamente no texto para a gente ir ponto a ponto discorrendo sobre esse texto. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11. Era necessário fazer essa introdução para que a gente pudesse abrir um pouco o nosso horizonte. Então aqui, João ele está arrebatado em espírito, você tem que ter isso na sua mente quando você lê o texto, e ele tem uma revelação, amado. Ele está tendo revelações. E nessa revelação, o texto diz: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui temos informações importantes, amém, irmão? Primeiro, diz que foi dado uma cana, um metro. Vamos transliterar para a gente, 1 metro, algo para ele medir. Medir o quê? O tempo. Será que era o templo de Jerusalém? Será? As escrituras revelam que o nosso Deus não habita em templo feito de? Então, a gente já tem que entender. E para que é essa estrutura de medir? Ele diz, ó, e foi me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo, e o altar, os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o que, amado? Te lembra o quê? Te lembra o quê? A grande tribulação, que é metade da última semana de Daniel. A última semana 7 anos, metade dela 3 anos e meio. Então já te leva, amado, a interpretar qual o cenário em que essas 2 testemunhas vão estar inseridas. Qual o cenário? O cenário da metade da última semana de Daniel. Então quando eu leio isso aqui, 42 meses, eu já me remeto a isso. Opa, ele está me levando a um período. Qual o período da história? O período tribulacional. Só que ele pede para medir. Medir para quê? Para proteger, construir um muro de proteção. O profeta Zacarias fala sobre isso. Ele dá a interpretação. Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2 fala sobre isso, sobre essa medição de Jerusalém. Zacarias capítulo 2, versículo 1. E tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada com as aldeias sem muro, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro. Ou seja, ela não tem muro, ela não tem proteção, ela está vulnerável. O Senhor apresenta e diz assim, ó, versículo 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei com os 4 ventos do céu, diz o Senhor, ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha da Babilônia. Olha o cenário.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações para que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então ele está falando de proteção. Quando ele diz para medir, está falando, ele vai proteger. E quem que vai proteger a igreja? O Senhor. Ele vai guardar. Agora, a grande questão da interpretação é, quando se diz que vai guardar, logo vem na nossa cabeça o quê? Não vai me acontecer mal algum. Essa é a questão. Mas eu disse aqui numa outra oportunidade, nós estudando Apocalipse capítulo 3:10, que a palavra guardar lá não é livrar, não é arrebatar, é o quê? É o quê? Vocês lembram? Era conservar a fé. O ato do Senhor guardar não é tirar, não é arrebatar, não é remover do lugar de crise, é fazer você perseverar, é fazer você se manter firme, independente da crise, da perseguição, da afronta, do cativeiro ou da morte. Ele vai te conservar firme na fé, nesse cenário. É nessa forma que ele está expressando que ele vai te guardar, vai te proteger. Outras referências disso, já citei, né? Apocalipse 3:10, mas Apocalipse 12, versículo 6. Apocalipse 12, 6, 11, 14 e 17 fala sobre isso. E cita o período desses 42 meses. Diz assim, vou ler. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, não por homens, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Opa, como é que Deus protegeu e eles não amaram a vida até a morte? Não fica uma incoerência? Entende? 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 1 ano, 2 tempos, 3 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E o dragão irou-se, versículo 17, Apocalipse 12, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, esse guardar, esse medir, é proteger, é conservar, é manter-se firme nesse período. Qual período? A metade da última semana de Daniel, em que as 2 testemunhas estão inseridas. Mas já vimos que as 2 testemunhas não têm a possibilidade de ser nem Moisés, nem Elias. Então quem são? Então, João está recebendo essas informações. Versículo 3, volta lá para o Apocalipse 11. Aí o Senhor vai dizer como que ele vai municiar essas 2 testemunhas. Ele diz assim no versículo 3: darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. De novo, vestida de pano de saco. Então, aqui tem muita informação, amado, muita. Primeiro, ele vai dar poder. Quem que vai dar? O Senhor vai dar poder. Que poder é esse? Que poder é esse? Alguém chuta? Alguém bate esse pênalti aí? Deus vai dar poder, mas que poder é esse? Poder de profetizar o Espírito, né? Opa, poder de? Profetizar. Quem falou outra coisa aí? Poder do Espírito. Poder do Espírito. Poder do Espírito. E diz que elas profetizarão, fala do ofício. Vai dar poder e elas vão profetizar. Por que período? Por 1260 dias. E nós já sabemos que é o período tribulacional. E qual a característica? Vestidas de pano de saco. O que significa isso, amado? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre pano de saco? Às vezes utiliza a expressão de cinza, pano de saco cinza. Humilhação. Hã? Arrependimento. Humildade. Mansidão. Quebrantamento. Irmãos, nos últimos tempos, Deus vai revestir a sua igreja, mas com tanto
poder e autoridade, em que os santos do Senhor terão uma capacidade de pregar, de profetizar, de se humilhar verdadeiramente. Aí, amado, sim, vai ser sim um arrependimento genuíno. Hoje, amado, infelizmente hoje, o que boa parte da cristandade moderna faz não é arrependimento, amado. Não é quebrantamento. É simplesmente uma farsa. É simplesmente uma encenação. Mas aqueles que se entregam verdadeiramente ao Senhor e estão todos os dias lutando contra a carne, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, se consagrando, derrapa até aqui e acolá, mas não desiste da fé, porque crê, se submete, teme a Deus, nesse período serão revestidas de poder, amado, para profetizar, para resistir, e terão humildade, terão quebrantamento, terão temor a Deus, e Deus vai revestir essas pessoas de poder, assim como Ele fez em Atos. Porque antes de qualquer crise de perseguição à igreja, Deus sempre revestiu a sua igreja de poder, sempre. E na última virada do ponteiro não será diferente, isso acontecerá. É por isso sim que nós esperamos essa chuva seródia, essa chuva do Espírito Santo que vai ser derramado sobre toda a carne, para que o povo de Deus tenha essa capacidade de pregar, profetizar. Lembra em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então eles vão receber o poder do Espírito Santo, para quê? Para profetizar, pregar. Só dentro da igreja? Não. Começa aqui, mas não fica aqui. A igreja não é um lugar, um fim em si mesmo. A missão da igreja é aprender aqui para pregar lá, até os confins da terra, até que o Senhor venha. Essa é a missão da igreja. Mas como que a gente faz isso? Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, para testemunhar. Detalhe: quando Jesus falou isso para os discípulos, era só judeu, convertidos. Ali em Atos capítulo 2. Eles começam a pregar, começa em Jerusalém, eles começam a pregar, os primeiros gentios que vão se converter, acontece lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Aí Pedro diz: como podemos negar a água a quem recebeu o dom do Espírito Santo? Ele diz: não tem como. Então vai chegar um período da igreja em que nós vamos pregar com tanta veemência, com tanta eloquência, baixa o poder do Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver pessoas se convertendo que nós não vamos entender. Na verdade vamos. Que a gente vai entender que é o poder de Deus sobre o coração das pessoas. Então esse poder aqui é o poder do Evangelho, é o poder de pregar. Paulo disse em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então esse poder aqui, amado, que ele deu as testemunhas, é o poder do Evangelho. É o poder da pregação do Evangelho. Ele deu as duas testemunhas. Mas quem é? Quem é? A gente já está começando a desvendar esse mistério. E esse derramar do poder do Espírito Santo, amado, é sobre toda a igreja. Não é sobre um. É sobre toda a igreja. Pastor, posso fazer uma pergunta? Opa, duas até. O senhor acredita que nos dias de hoje já poderia estar acontecendo isso? Sim, Porque sim. tem que haver uma disponibilidade nossa de realmente mergulhar no Evangelho, Sim. de aprender e entender o propósito de Deus com relação a isso, né? Da importância de sermos servos de Deus e ter uma total intimidade com Ele, de estar ligado, para acontecer. Né? Sim. As Escrituras dizem, irmã, se eu não me engano, em Colossenses ou Efésios, capítulo 4, que a gente tem que andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. Enquanto nós não entendermos a nossa vocação, amado, enquanto nós não amadurecermos, como diz em Romanos capítulo 8,
que a terra aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus, o Senhor não virá. O Senhor não virá. E esse amadurecimento que vai fazer com o derramado do Espírito Santo venha sobre toda a carne, ele na verdade só vem quando o calo aperta. É assim que acontece, mano. É assim que acontece. Não precisa. Não precisa, mas é assim que Pode acontece. buscar isso, né? É assim. E quando isso acontece, você vê que o verdadeiro fiel, ele não recua, mano. Porque senão lá na China não tinha cristão lá. E lá tem. E os cristãos lá estão sendo o quê? Martirizados, presos. Na Nigéria, teve um genocídio lá na Nigéria, recentemente agora. Você viu algum noticiário? A Globo falou? Até a Record falou? Você não vê, mano. Mas teve. Mas mataram 117 na favela. Nossa, não sei o quê. Nossa, é chacina. E eu falei sobre isso, tá no canal aí. O que eu penso, como eu penso, eu falei sobre isso. Eu tenho prazer e nem alegria na morte de ninguém, seja quem for, a morte de ninguém. Só que eu entendo que aquilo que o homem semear, ele colherá. Então, amados, esse revestimento de poder é uma profecia que o próprio profeta Joel disse que aconteceria e que vai acontecer. Que é esse derramado do Espírito Santo para pregar a toda criatura. Referência da pregação, 1 Coríntios 1, 18 a 24, Atos 2, 16 a 20, esse texto aqui é maravilhoso, mano. Atos 2, 16 a 20. Mas só que a Bíblia nos dá uma pista, que diz que elas são duas, o quê? Testemunha. O que significa essa palavra aqui? Vocês leram? O senhor falou outro dia. Oi? O senhor falou outro dia, significa mártir. Significa o quê? Mártir. Mártires. Ou martos no grego. Mártires. O que significa mártires? O que significa mártires? Morreu sem ninguém. Morreu por causa do Evangelho. Ela tem uma mensagem, ela tem uma pregação, ela tem algo que ela presencia, por isso que ela é uma testemunha, mas ela prega a ponto de dar a sua vida pela mensagem que carrega. Opa! Estevão. O primeiro mártir da igreja, fora de Cristo. O primeiro. Aí, olha só, amado, como é que você é forte? Como é que você é forte? Estevão era um ancião? Não. A Bíblia diz que ele era um jovem. E quais as características que Estevão tinha? Cheio do poder e cheio do Espírito Santo. É isso que Deus vai fazer com a igreja na última hora, amado. Vai ter jovem, vai ter ancião, vai ter pessoas de meia idade, mas todos cheios do Espírito Santo. A ponto de dar a sua vida, testemunhar, mártires. A igreja é chamada a ser uma testemunha. Não só a ponto de pregar, a ponto de dar a vida. A ponto de dar a vida. E é isso que essas duas testemunhas vão fazer. O texto vai falar. O texto vai falar. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Ou seja, cinza, humilhação, nós já falamos sobre isso. O período aqui, 1260 dias, fala do período tribulacional, a metade da última semana de Daniel. Isso tem que estar na sua mente para você interpretar o texto. Referência sobre isso, Daniel capítulo 7, versículo 25 e 26, Daniel 12, versículo 7, Apocalipse 12, versículo 14, Apocalipse 13, versículo 5. Vestido de pano de saco e cinza, fala de humilhação, quebrantamento, nós falamos sobre isso. E a Bíblia vai falar que essas duas testemunhas são duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Opa! Umas duas características. Elas são duas oliveiras e dois. Agora, o que é isso? Olha aí, o que é isso? Por que ele escreveu isso? Aí a Bíblia tem que dar referência, mano. A gente tem que guiar, não por aquilo que a gente acha. Mas o que a Bíblia quer dizer com oliveira? Vamos lá, Jeremias 11, 15. Dois irmãos aí rapidamente. Um lê em Jeremias 11, 15 e versículo 16, e o outro abra por gentileza em Zacarias capítulo 4.
4, qual o verso? 4:3, 4:11. Eu esqueci de botar aqui. 4:11 ao 14. Zacarias? Versículo 4, né? Tem 4:3, tem 4:11. Tem até o versículo 2 também aqui fala também. Passando aqui Jeremias 9, está escrito Oxalá. Jeremias 9, né? Eu falei, Jeremias 9 tem. Aqui. É Jeremias qual capítulo? Jeremias capítulo 11, versículo 15 e versículo 16. 11, capítulo. Versículo 15, 16. Isso. Jeremias 11. Quem tem o meu amado que fazer na minha casa? Visto como muitos nela cometem grande abominação e as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes mal, então anda saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Opa, e quebraram os seus? Grava isso, tá? Quebraram os seus ramos. Alguém leu? Alguém abriu Zacarias 4? Ajuda a gente aí um pouquinho aí. 4, qual versículo? Pode ser o 2. 2. É. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Só um momento. Ele falou que são 2 oliveiras e 2 castiçais, ok? E ele viu um castiçal de ouro. Ouro fala de quê? Poder de Deus. E qual o poder que Deus vai dar, que a gente leu lá? O Espírito Santo, de pregar o Evangelho. Vamos lá. Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. A Zorobabel aqui aponta para Cristo, tá, amado? Dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornaste-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Ele vai trazer a pedra angular, que vai dizer o quê? Graça. Graça a E ela. nós somos salvos pela Graça. graça. Vai para 11, Cristo, por favor. Respondi, mais dizendo-lhe, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém. São os 2 ungidos. A palavra Cristo significa o quê? Messias, o ungido. Pelo Espírito Santo, azeite, Espírito Santo. Mas só que Cristo é ungido. A Bíblia diz que Cristo é o que da igreja? Cabeça. Mas a unção fica só na cabeça? A unção vai para o corpo também. É a igreja sendo ungida no período tribulacional para pregar com autoridade e poder para que as almas se convertam. Só que a Bíblia diz que um ramo foi quebrado. Que ramo que foi quebrado é esse? Paulo vai revelar lá. Quem foi? Então ajuda a gente aí. Romanos 11. Está falando dos ungidos, né? É isso aí. Romanos 11. Ajuda a gente aí. O que significa esse quebrado deles? A incredulidade. Pode ir a partir do 20, amado. Romanos 11, a partir do 20. Uhum. 11, a partir do 20. Então lá em Jeremias, Judá, aqui a gente já vai ver os 2, Israel e os gentios, a igreja. Vai. Romanos 11, versículo 20. Está bem,
pela sua incredulidade, foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Só um momento. Quem é no ramo natural? Judeu. Continua. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. E se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás. E se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha isso, hein? É poderoso Deus para tornar a enxertar. Então, o que a gente já aprende aqui, amado? Nesse período aqui, o povo de Israel que nega o Messias, isso a gente não pode generalizar, mas um povo, boa parte dos judeus, vão ser enxertados, amado. Porque Deus tem uma aliança com Israel. Mas só que não é que, assim, como é que eu posso me expressar isso, Jesus? Muito já foi falado, por exemplo, que Israel é o ponteiro profético da igreja. Não é. Não é, mano. O relógio ponteiro da igreja é a igreja. São os sinais. Esse que é o relógio profético. Não é Israel. Israel, parte dele, vai se arrepender e vai ser enxertado novamente. Ele acabou de dizer aqui. Mas ele faz a advertência a gente. Olha só. Permanece na benignidade. No quê? Na justiça. Porque senão tu vai ser também o quê? Cortado, meu amigo. Continua, amado. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Assim todo Israel Será salvo. Opa, já não é mais nem gentil, nem judeu. Todo Israel. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará Jacó as impiedades. Então aqui, amado, a gente já desvendou uma coisa. Que já não é um povo. É esse povo se tornando um só povo para ser um só corpo. Porque Deus não vai derramar o Espírito Santo dele na igreja e depois no judeu, não. O óleo vem na cabeça e passa no corpo. É a igreja. O candeeiro fala da luz, da palavra, do Espírito Santo, do poder, do azeite. Então, isso é um símbolo dos dois povos em um só corpo, cheio do Espírito Santo. É isso que ele quer dizer quando ele diz acerca da oliveira e acerca do castiçal. Podemos seguir, amado? Entendido? Pastor, Oi. então também é a mesma situação do filho pródigo. Né? Sim, sim, Que ele deixou a casa do pai, sim. mas depois se arrependeu. Foi quebrado. Foi quebrado. É. Aí depois ele se arrepende, ele Volta. volta. Foi enxertado. Versículo 5. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, essas duas testemunhas, se alguém quiser fazer mal, vai sair o que delas? Fogo. Vai sair fogo da boca. Será que é fogo literal, gente? Será que é fogo literal? Não. Que fogo é esse? É o fogo da palavra. Aqui, ó, a referência. Jeremias 5,14 diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos. Portanto, disseste tal palavra, e este convertereis as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Consumidos pelo quê? Pelo fogo da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela tem duas vertentes. Ou ela é fogo para purificar, ou ela é fogo para condenar. Então, aquele que não se arrepende, fogo para condenação. O que se arrepende, fogo para purificação. Mas é esse fogo aqui que vai sair da boca das testemunhas. Jeremias 23, 29 diz: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor,
e como martelo que esmiuça a penha. Então esse fogo é o fogo da palavra de Deus. Vamos andar mais um pouquinho, versículo 6. E estas têm poder para fechar o céu, e aqui que as interpretações começam, né? Tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e nós sabemos o tempo, né, da profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Aí, aqui, amado, é essa capacidade de interpretação que a gente tem que ter do Apocalipse. Porque, por exemplo, qual é a referência que o anjo está dando a João? Olha só, elas vão fechar o céu. Olha só, elas vão converter a água em sangue. Agora, isso é simbólico ou literal? Quando Elias fez, foi simbólico ou literal? Que Elias fechou o céu para que não chovesse? Foi literal. Quando Moisés converteu as águas em sangue, foi literal ou simbólico? Aqui eu já interpreto como literal, porque essa escritura me dá base para isso. E a Bíblia fala da 7 taças, 7 selos e 7 trombetas, e diz sobre isso aqui. E ali eu interpreto também como literal. Então no Apocalipse você tem que ter essa sensibilidade de fazer a aplicação da interpretação conforme a escritura te dá base. Então já nessa característica, fogo da boca, simbólico. Não para fazer ninguém ficar cuspindo fogo. O que interessa isso? Não? Mas o fogo ali é o símbolo da palavra, cheia do Espírito Santo. Agora, já nesse detalhe aqui, eu já interpreto como algo literal, que aconteceu com Elias e com Moisés. Se algum irmão interpreta diferente, respeito, mas eu entendo como sendo eventos literais, porque assim a Escritura nos dá base. Vamos andar. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e as matará. Aponta para a perseguição que o anticristo fará à igreja. É onde que as pessoas, né, ou o conceito pré-tribulacionista mostra que não, a igreja não pode ser perseguida, não, a igreja não pode ser morta. Aí é mais fácil colocar, não, vai ser morto Moisés e Elias. Melhor eles morrerem do que eu. 2 grandes homens de Deus, é melhor eles morrerem do que eu. Eu não. Melhor Elias, melhor Moisés. Mas o texto sagrado é muito claro. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo, lhes fará guerra e os vencerá e as matar. Fala da guerra que ele fará aos santos, da perseguição que ele fará aos santos. Daniel capítulo 7, versículo 21 até o versículo 27, deixa muito claro isso. Apocalipse 13 diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Que santo é esse aqui, amado? Se não a igreja, mas eles falam, sabe o quê? É os judeus. Mas a gente viu que não é o judeu nem a igreja, é a igreja unida. Unida, é um só corpo. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E se alguém em cativeiro irá. Ele está fazendo a referência de Jeremias 15, versículo 2. E se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, é isso que a igreja precisa, ou precisará, nesse período aqui, irmão. De fé, perseverança, paciência, resiliência, uma postura firme diante de Deus e das adversidades. Essas 2 testemunhas aqui foram firmes, amado. E o texto diz, versículo 8, diz que ele vai matar, não é isso? No versículo 7, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que... Só até aqui. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Algumas versões estão no plural, outras no singular. Não é isso, Rogério? Na sua? A sua está no singular ou plural? Singular, a sua plural. Fernando está com o aplicativo aí. Madrid. Clica na palavra aí, vê se no original está cadáver. E se está no singular. Cadáveres. Eu até atualizei meu aplicativo, Fernando. Me deu muita ferramenta. Eu baixei um outro dicionário
grego também muito importante. Depois passa aí. Tá? Ó, essa palavra aqui, corpo, cadáver, no original ele está no singular, nesse texto aqui, versículo 8, no singular, que é pitoma, fala de queda, caída, corpo caído de alguém, morto, assassinado, cadáver, defunto, carcaça. E a argumentação ali está no normativo singular neutro, significa que é um corpo. Que é um corpo. Mas por que ele fala de duas testemunhas? Porque ele está apresentando duas características do profeta Elias e de Moisés. Mas não é que são duas pessoas, são características que a igreja vai ser munida. Por isso que aqui fala de um corpo, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Então é o corpo. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi o quê? Crucificado. Mas o Senhor foi crucificado em Sodoma e Egito? Por que ele está dizendo isso? Porque a cidade está vivendo conforme Sodoma e o Egito vivia. Entende? Sodoma, depravação, orgia, das mais absurdas que a gente possa imaginar. Egito, idolatria, escravidão. É esse período que a gente vai viver, se a gente estiver vivo. Fala. O que dá a entender que o texto está usando passagens bíblicas para poder mostrar o poder do momento, tipo assim, para a gente poder conseguir entender quão grandioso vai ser o que está acontecendo, né? Sim, muito, vai ser muito glorioso, algo É muito mais glorioso. fácil você, quando você, tipo assim, quando sua mente vai lá em Elias, vai lá em Moisés, no que eles fizeram, para você entender o poder. Entender o poder e o cenário, como que vai ser glorioso. Tanto que, olha só, amado, que ele diz, ó, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. É espiritualmente, é uma característica daquela cidade. É uma característica daquele momento. Não é que o nome dela é espiritualmente, ela se comporta dessa maneira. De uma maneira sodomizada, depravada, caída, abominável. A família tradicional vai acabar, mano. Vai acabar, vai ser diluída, não vai haver mais amor, não vai haver mais respeito. Acabou o padrão de homem e mulher, mulher e homem. Vai ser andrógenos, pessoas estranhas, aversa, um comportamento de maneira repugnável. Vai ser terrível, amado. Idolatria sem tamanho, vai ser uma coisa terrível. Foi o tempo de Sodoma, foi o tempo de Gomorra, foi o tempo do Egito. E eles não vão aceitar ouvir a verdade. Vai ser nesse cenário que a gente vai ter que ter coragem de pregar contra essas coisas. E eles não vão se alegrar, o que vão fazer? Vão matar e vão se alegrar. Versículo 9 e 10. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo, aqui de novo no singular na minha versão, seu corpo morto por 3 dias e meio, olha, e permitirão que o seu corpo morto seja posto, e não permitirão que o seu corpo morto, não seja posto em sepulcro. Ou seja, eles vão querer ficar se deleitando vendo a crueldade que eles vão fazer com as duas testemunhas. 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ou seja, a pregação vai atormentar a mente, amado. Vai atormentar o espírito. Eles não vão suportar. Vai ser algo que vai causar tanto ódio que eles vão ter que matar. Como é que Estevão foi? Estevão estava só pregando, amado. Pregando. Vindo de Moisés, a lei, os profetas, foi indo. O texto diz que eles serrilharam os dentes de tanta fúria e ódio para matar Estevão. E assim eles vão fazer, mano, no período tribulacional. Alguns vão em cativeiro? Vão. Alguns não vão provar a morte? Não vão. Mas alguns vão passar pela morte. Vão ser martirizados. Mas só que quem crê em Cristo, amado, entende que a morte não é o fim. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro. Então, santo, nós não devemos temer a morte, amado. Não devemos. Eu já disse aqui certa feita, no início da minha caminhada, quando eu vi aqueles homens serem degolados na frente do mar Mediterrâneo, aqueles algozes com as suas facas extremamente amoladas, aqueles homens ali serenos, plenos. Falei,
batem, não brigam, não falam, eu vou morrer. Não, amado. Eles entendem para onde eles vão, quem eles são. Que o morrer, o viver é Cristo. E o morrer é o quê? É louco. Ele entendia. O salmo que eu amo, Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, mano. É a morte dos seus santos. E palavras de Jesus. Ele disse assim em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai fazer o quê? Perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, vai acontecer o quê? Vai salvar. Vai achar. Então, amado, o privilégio daqueles que participarão desse momento será algo retumbante na história. Será algo eloquente. Como Cristo falou, quando nós vamos encaixando esse quebra-cabeça que é o Apocalipse, fazendo com que esse diagrama ele vai sendo encaixado e a gente vai se colocando no cenário da história, a gente consegue ver a magnitude daquilo que Deus está fazendo ao longo da história. Entende? Fala, você vai falar? Só para assim, concluir aqui na mente aqui, pastor. Sim. Aqui está dizendo que importa que se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, né? E eles vão ter o poder de pregar o Evangelho, tanto para salvação daqueles que creem e condenação dos que não creem. Exatamente. E o texto dá para clarear na nossa mente que as duas testemunhas são os judeus que se reconheceram Cristo, mais a igreja. Isso, né? Isso. A igreja sendo os que já creem e os que vão se converter ainda nesse período. Exatamente. E quando ele fala que importa que quem for contra eles assim seja morto, será que eles serão mortos conforme está escrito aqui nas taças, que eles vão proclamar uma praga a do sol, por exemplo? Sim. Ficar sem chover quer dizer calor, né? Isso. E nas taças ali tem uma taça que eles vão estar sendo consumidos pelo sol, né? Sim. E tem uma outra taça ali que a água se torna em sangue. Então, quer dizer, aquilo que está sendo relatado antes... E vai morrendo, aquilo que está sendo relatado ali, que está atormentando os homens ali que não creram, são eles que estão, pelo poder do Espírito Santo, anunciando que vai acontecer e eles não acreditam. E por que homens de povos, tribos e línguas, eles vão vir, vão dar presente, vão celebrar? Porque a besta, o falso profeta, quando ele prender uma parte da igreja, martirizar, eles vão falar, a besta acabou com aqueles que estavam atormentando a gente. Vamos celebrar, vamos adorar a besta. Mas só que as pragas vão continuar. Vão continuar. Aí quando passa aqui os 3 dias e meio, e a voz fala suplicar, dá a entender também que é o momento do arrebatamento de toda a igreja. Então vamos seguir. Versículo 11, que a gente parou 10. 11. E depois daqueles 3 dias e meio, olha só, hein? O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu. Você já ouviu essa referência aqui? Uma grande voz do céu, que dizia, subi para cá, ou seja, arrebatamento. E subiram ao céu em uma nuvem. Você já leu essa referência em algum lugar? Sétima trombeta. Olha, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Como que o arrebatamento vai ser invisível? Eles viram. Versículo 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, Mateus 24, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui está nítido a expressão da vinda, ressurreição e arrebatamento. E como que ele vai fazer isso só com Moisés e Elias? Ele vai fazer isso com a igreja, mano. Ele vai fazer isso com a igreja. Então referência é Mateus 24, 29 a 31, 1 Tessalonicenses 14. Vai dizer, vamos ler esse texto aqui, não vou passar batido não. Fala. Mas aqui quando ele fala que os demais ficaram muito atemorizados
atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Quando fala os demais, é fora os cristãos? Eles estão pregando, estão pregando? Mas que aqui já passa uma parte onde Deus chama, subir para cá, subir aqui. Subir para aqui, subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram, quer dizer, subiu. Aí depois ele vai e fala, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Então, mas dá a entender no texto, por exemplo, que os que não subiram estão dando glória a Deus do céu, mas não vai ter mais oportunidade. Por causa do arrebatamento. Por causa do Aí arrebatamento. eles vão crer não pela fé, eles vão crer porque eles viram Porque viram. e vão dar glória porque viram. Aí não vai ter mais Não tem mais. salvação para eles. Porque a primeira ressurreição é para salvação. Então, assim, vai ter salvação? Vai. Agora, se tem a primeira ressurreição, e aqui está expressando isso, quem foi, foi. Quem não foi, é a segunda ressurreição para condenação. Um pouco confuso ainda. Fica, né? Que dá o glória, mas fica. Mas se ele Entendeu? não dá glória, Agora, por isso que eu falo assim, É porque a salvação, pastor, é pela fé. é pela fé. Então, por exemplo, assim, para tentar responder essa questão, aqueles que tiveram fé foram arrebatados. Esses outros só vão dar glória porque eles viram, não foi pela fé. Não. Mesmo eles dando glória, já passou a oportunidade. Não fala que a porta vai ser fechada até que a plenitude dos gentios? Sim, por exemplo, a interpretação pré-tribulacionista, isso é perigoso, mas eles julgam que esses aqui vão ser salvos porque vão ser, eles julgam, né? Vão ser martirizados, e esses que vão crer serão salvos. Mas a grande questão já teve o arrebatamento. A questão já teve o arrebatamento. Agora, a ordem é arrebatamento, vinda, ressurreição e arrebatamento. Teve arrebatamento, acabou. Agora, a questão aqui essa ordem aqui está sendo aplicada, a ordem cronológica aqui, nesse texto aqui, isso que é complexo. Nesse detalhezinho aí. Mas a nossa compreensão absoluta do macro, não do micro, jogado aqui vinda, transformação, arrebatamento. Quem ficou só vai participar da segunda. Então, e esse que ficou então dando glória aqui, vai entender que são os que vão estar no milênio, que vão ver como que é O reino do Senhor. O reino do Senhor, mas no final o inimigo é solto e consegue ainda E consegue convencê-lo convencê-los ele a lutar contra Cristo. porque não foi pela fé, né? Foi pelo que eles viram. E quando a gente não acredita pela Fé, a coisa que a gente vê distorce. Distorce a realidade. Muito bem. Eu ia ler 1 Tessalonicenses, não é isso? 1 TS 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 21 e 22, fala assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí, amado, fechando aqui o versículo 14, ele diz, é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Então os ai estão se passando até o terceiro ai. Aí ele continua, alguém lê para mim me ajudar aí, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso,
que és e que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém. Pastor, Oi. só para aquele texto que a gente estava falando agora sobre aqueles que não acreditaram, os que acreditaram pela fé, não é isso? Isso. Não é isso? Lá em Coríntios 13, onde vai falar dos dons, Paulo vai falar assim, ó, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior deles é o amor. Você consegue entender, se eu entendi certo? Uhum. Os santos têm a fé e a esperança da volta do Senhor, Uhum. que têm tanto amor ao Senhor que são dispostos a dar a sua própria vida. E por isso eles são salvos. E já os outros não, eles só deram glória porque viram. Porque viram. Tanto que depois que acontece e vê o terceiro ai, o que diz aqui? As nações se iraram. Ficaram com raiva, com muito ódio. Mas a ira foi derramada. Mas foi derramada sobre os ímpios. A ira não é sobre a igreja, mano. É essa a divisão que a gente deve fazer. Ira é uma coisa. Grande tribulação é outra coisa. A ira só cai sobre os filhos da desobediência, mano. É por isso que nós devemos obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Efésios diz que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É sobre estes que a ira de Deus vai ser despejada, derramada. Romanos 2:5 diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também do grego, porque para Deus, com Deus não há acepção de pessoas. E amados, eu quero terminar encorajando os irmãos a entender essa nossa função profética, de que nós somos chamados a ser testemunhas do Senhor. E testemunha é não só aquele que fala, mas que fala a ponto de entregar a sua própria vida. Que assim como João Batista perdeu a cabeça, mas não mudou o discurso. Então não negocie, amado, a palavra de Deus. Seja fiel a ela, pregue ela com autoridade, com fidelidade, respeitando a palavra do nosso Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Foi dentro do tempo. Dentro do tempo. Vamos ficar de pé? Na próxima quinta, se Deus assim permitir, vamos ver se a gente fala sobre o milênio. Isso. Pastor, Oi. sobre o ímpio da glória de Deus, eu lembrei aqui de um caso que aconteceu aqui na divisa de São Paulo com o Rio, que os traficantes comemorando que eles conseguiram passar numa blitz lá com a carga de droga, eles falaram, glória a Deus. Realmente. Eu falei que o ímpio não dá até dar.
mas dá Não é nessa verdade. perspectiva, não é de sinceridade, não é de verdade, ele até dá. Mas dá porque viu ou dá porque foi beneficiado por alguma situação, né? Então o ímpio dá até glória a Deus, realmente. Mas só que essa glória não vai valer de nada, né? Então é por isso assim, amado, que assim, a igreja não tem problema de se prostrar, de se humilhar e de se quebrantar diante de Deus. Mas aqueles que não se dobram diante de Deus, aqui, um dia a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas só que eles vão confessar no tempo errado. É como a passagem também, a gente vai lembrando, isso daí é bom que agrega, a passagem do rico e do Lázaro. Ele estava clamando no lugar errado, né? Era para clamar antes. Ele diz, mas avisa lá não, eles têm a lei e os profetas. A eles ouvir. Então o tempo de ouvir é aqui, é agora, não é depois. Ou quando acontece o arrebatamento da igreja. Vamos orar, amado? Alguém ora aqui? Fabi, pode orar, meu irmão? Gentileza? É primeiro, pastor. Você que sabe, fica à vontade, meu irmão. Se quiser vir, ou quiser orar, daí fica à vontade. Soberano Deus e eterno, damos graças a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, Deus, e somos gratos, meu Pai amado, a Ti, pela oportunidade de cada dia, Senhor amado, estar crescendo na graça e no conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Pai amado, esse estudo não venha ser arrebatado dos nossos corações, mas que venha sim, meu Pai amado, a cada dia, Senhor, a produzir frutos, meu Pai amado, digno de arrependimento, Senhor. Toma o controle, meu Pai amado, de nossas vidas, Pai. Ministra pelo Teu Espírito a cada dia mais a Tua palavra, Senhor. Nos levando, meu Pai amado, ao arrependimento de pecado, Senhor. E o conserto, meu Pai amado, com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, capacita cada dia mais, meu Pai amado, Teu servo, para que assim, Senhor amado, ó Deus, a cada dia, Pai amado, o Senhor, meu Pai amado, venha falar, Senhor, através dele, Senhor. Capacita, meu Pai amado, a cada um dos irmãos, Senhor amado, para que assim, Senhor, venha aprender, meu Pai amado, levar lá fora, Senhor, aquilo tudo, meu Pai amado, que tem, meu Pai amado, aqui aprendido, Senhor. Não somente, Pai amado, aprendido, mas sim, meu Pai amado, primeiramente vivido, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nos leva, Pai amado, baixa da Tua graça para nossos lares, Senhor. Deus, que a cada dia mais venhamos a buscar, Senhor amado, o conhecimento da verdade, Senhor. Que não venha, meu Pai amado, ser somente aqui, Senhor, mas devemos, meu Pai amado, ser, meu Pai amado, e ter, meu Pai amado, aqui e lá, meu Pai amado, em nossos lares e aonde quer que colocarmos a planta dos nossos pés. Oramos a Ti, meu Pai amado, louvando, meu Pai amado, engrandecendo, Senhor, o Teu santo nome, Senhor. Gratos, meu Pai amado, como eu havia falado, Senhor, por todos os benefícios, Senhor, que o Senhor tem nos fornecido, Senhor, mesmo sendo, meu Pai, não sendo, Senhor, merecedores, meu Pai amado, mas a Tua graça, Senhor, tem nos alcançado, Senhor. Continua revelando o oculto e escondido, Senhor, daquilo que os nossos olhos não podem ver, Senhor, mas somente pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, adquirimos, meu Pai amado, a verdade e o conhecimento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cremos em Ti, Senhor. Continua falando no mais profundo do coração, Pai, em nome de Jesus. É a oração que eu faço a Ti, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém, amados? Amados, domingo eu esqueci de avisar, mas as irmãs estão fazendo reuniões uma na casa das outras. E hoje foi hoje, né, Fabi? Tem sido bênção, amém? A gente vai avisar isso daí com mais efetividade, me perdoe, eu esqueci de avisar. Mas as irmãs estão se reunindo e tem sido bênção, tá bom, meus amados? Que Deus assim nos abençoe. Então, quinta-feira que vem, se assim for vontade do Senhor, a gente vai estudar um pouquinho sobre o milênio, tá bom, amados? Que Deus assim nos abençoe. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe, se você não desses, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, Filho que operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor, Deus abençoe. Amados, sábado, aniversário da igreja lá no Rio, amém, amados? Aqueles que forem, entrem em contato, depois vamos colocar no grupo lá, ver se vai sair o pessoal daqui junto. Quem for sair daqui e tiver vaga no carro, avisa lá no grupo da igreja, amém?